Olá, tudo bem? Meu nome é César Santos, eu sou cientista social de formação e um dos idealizadores da Escola de Diplomacia Periférica, a EDIP. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós trabalhamos eventualmente com o concurso de admissão para a carreira de diplomata e também trabalhamos com temas de diplomacia pública. O tema de hoje não poderia ser outro senão a reforma da Previdência. Muito bem, se vocês observarem os nossos vídeos anteriores, eu fiz uma sugestão de que nós lêssemos com muito cuidado e com muita atenção a Constituição da República Federativa do Brasil. E para o tema da reforma da Previdência, nós podemos recorrer a diversos artigos, mas o artigo 194, penso eu, e 193 também, são artigos centrais que atacam frontalmente ao projeto do governo federal que está em discussão na Constituição, na comissão da CCJ da Câmara. Se não, vejamos o texto. 193 e 194. Na realidade é o 93, 194 e 195. Mas eu acho que o 93 e o 194 dão conta por si da inconstitucionalidade, do absurdo que esse projeto do governo federal está tentando impor à sociedade brasileira. Vamos ao texto? Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Bem, se a ordem social tem como base o primado do trabalho, não é passando ao sistema financeiro por meio da capitalização um instrumento tão importante que é a previdência social. Portanto, desconsiderando que a base social, pelo menos da ordem social, é o primado do trabalho, eu não vejo como assegurar a constitucionalidade de um projeto de reforma da Previdência que transfere a Seguridade Social para um seguro social e por meio da capitalização e assim pela financiarização da Previdência. É inconstitucional. CCJ, nesse caso, é não. Vamos ao artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Muito bem. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. CCJ, a Constituição prevê objetivos para a Seguridade Social, da qual a Previdência é parte. O primeiro, bem, universalidade da cobertura e do atendimento. Se a Previdência Social passar a usar o critério da sua capacidade contributiva, é de se reconhecer que a universalidade está prejudicada. Nesse sentido, CCJ, essa reforma da Previdência é não. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Bem, universalidade e equivalência no tratamento das populações urbanas e rurais é reconhecer a sua especificidade. Bem, um projeto de reforma da Previdência que prevê uma idade mínima, que não considere a diferença entre população urbana e rural, não considere as diferenças regionais, bem, ela não atende exatamente à uniformidade dos benefícios e dos serviços. CCJ, esse projeto de previdência, nesse caso, é não. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Naturalmente, quem usa os benefícios e os serviços da Previdência não são todos os brasileiros, mas sim aqueles que precisam. No caso dos aposentados, seja por invalidez, seja por tempo de contribuição, nos casos dos pensionistas, então não são todos os brasileiros. Daí a seletividade. Agora, reduzir o universo de pessoas que se valem de um direito constitucional, bem, aí é redução de direitos que é incompatível com a ordem constitucional vigente. Nesse sentido, CCJ, essa reforma da Previdência é não. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Interessante. A irredutibilidade significa que quando a correção dos benefícios acontece, a correção dos valores, ela deve ser superior, pelo menos, à inflação. Correção monetária mais a inflação. Muito bem, se eu estabeleço um valor fixo para os benefícios, ou baseado na situação do mercado financeiro, eu estou reconhecendo que a inflação pode ser superior ao valor da correção
dos benefícios da Previdência. Essa proposta da reforma da Previdência, CCJ, é não. Equidade na forma de participação do custeio. Equidade na forma de participação do custeio não significa igualdade na forma de participação. Significa justiça. É razoável esperar que contribuintes com maior capacidade de contribuição por conta de uma maior renda ou maior riqueza contribuam com parcelas maiores do que aqueles que têm uma renda menor. Nesse sentido, sim, é preciso haver o que o texto constitucional diz, de ser equânime, ou seja, de ser uma contribuição justa. O que não se pode é fazer uma transição para uma perspectiva onde o próprio contribuinte arque com o benefício que ele vai ter na aposentadoria. Não é que isso seja errado, a avaliação moral de se é errado ou é certo, ela não cabe dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O que cabe à Comissão de Constituição e Justiça é avaliar acerca da sua constitucionalidade. Bem, a estrutura de Estado que foi construída no Pacto de 1988, materializado aqui na Carta, ela prevê um estado de bem-estar social. Nesse sentido, o texto da proposta de emenda constitucional dessa reforma da Previdência é incompatível com a nossa ordem constitucional. Nesse caso, CCJ, a proposta de reforma da Previdência do governo federal é não. Diversidade da base de financiamento. Muito bem, atualmente são diversas as fontes de financiamento da Seguridade Social. O orçamento da União, no caso, a contribuição dos empregadores, contribuição dos trabalhadores. Bem, é o que diz o texto constitucional. Quando se pensa numa proposta de PEC discutida atualmente na CCJ, que vai mudar o caráter contributivo, ou seja, terão direitos aos benefícios da Seguridade Social, no caso da Previdência, apenas aqueles que contribuem na quantidade da sua contribuição, isso reduz direitos. A redução de direitos é incompatível com a ordem constitucional. O mérito da CCJ é exatamente esse, questionar ou avaliar a constitucionalidade. Bem, lemos aqui. Nesse caso, CCJ, essa reforma da Previdência é não. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. O constituinte originário se preocupou com ouvir a sociedade e os interessados no regime da Seguridade Social. É razoável, portanto, que a reforma da Previdência, sempre necessária, porque é preciso fazer ajustes, que ela contemple diversos setores da sociedade brasileira. O que não se pode é pretender uma reforma da Previdência realizada nos gabinetes da Secretaria do Tesouro Nacional e discutida apenas com os parlamentares. É preciso abrir esse debate para os reais interessados na reforma. Portanto, esse projeto, da forma como está sendo conduzido, é incompatível com a ordem constitucional. CCJ, esse projeto, nesse caso, reforma da Previdência, é não.